Olá, pessoal! O nosso trabalho é sobre a reação de eliminação E2, ou reação de eliminação bimolecular. E o nosso grupo é composto por Lawane Silva, Lívia Silva, Micaele Silva, Ruth Ananias, Stacy Rodrigues e Yasmin Vanderlei. Como pode ser observado, na sigla E2, o E significa eliminação e o 2 significa bimolecular. Mas o que isso representa? Essa é uma reação que apresenta duas moléculas em um estado de transição, levando a uma lei cinética que depende da concentração dos dois reagentes. Esses reagentes são substratos orgânicos e bases fortes que são capazes de extrair prótons, além de promover o rearranjo molecular, permitindo assim que haja saída de um grupo. Um exemplo disso vai ser mostrado a seguir. Bom, como a reação depende do encontro entre essas duas substâncias, a velocidade da reação está ligada ao choque que ocorre entre elas. Portanto, se aumentarmos a concentração de cada reagente, a velocidade da reação também vai aumentar. Então, a lei cinética da reação é essa aqui que está no slide, V igual a K, que é uma constante, vezes a concentração do substrato, vezes a concentração da base. Já na figura 1, nós temos um exemplo de reação E2. Essa reação a gente vai ter uma base forte, que nesse caso é a hidroxila, cujo oxigênio possui um elétron extra, que pela definição de Lewis, ele vai querer doar esse elétron para alguém, e na definição de Bronsted-Lowry, ele vai querer pegar o próton de alguém. E é isso que vai acontecer nesse exemplo. Como vocês podem ver, ele doa o elétron a mais para o hidrogênio na molécula de brometo de tercbutila, mas, como esse hidrogênio já tem um elétron, ele vai querer passar para o resto da estrutura. Mas, como vocês podem ver também, os seus carbonos sucessores já estão também formando ligações suficientes. Aí, dessa forma, o bromo, por ser o mais eletronegativo, vai pegar o elétron do carbono mais próximo a si, também é conhecido como carbono alfa, e sair da molécula. Enquanto o elétron previamente doado por essa base forte vai se estabelecer no carbono alfa, que nós já conhecemos agora qual é. Tudo isso aconteceu ao mesmo tempo, e tivemos como resultado o ânion bromo, que foi o eliminado, e na molécula restante, o elétron que foi doado para o carbono alfa vai formar uma ligação com o carbono ao seu lado, que também é conhecido como carbono beta, e isso vai formar um alceno nos nossos produtos. Bom, por fim, a base que se juntou ao hidrogênio, que foi o nosso próton removido, está formando água. Essa parte aqui na figura 2 é só para deixar mais claro quem é exatamente o carbono alfa e quem é o carbono beta. Então, como podem ver, o carbono alfa é esse que vai estar diretamente ligado ao nosso halogênio, no caso o bromo. E o carbono beta é esse que vai estar adjacente ao carbono alfa. Agora vamos trabalhar a regioseletividade. Quando a letra de alquila tiver dois carbonos betas idênticos, como podemos ver no exemplo do 2-bromo-propano, o próton pode ser removido facilmente, tanto de um carbono quanto de outro. Com isso, só existirá um produto final, no caso da nossa reação, o propeno. Entretanto, se esses dois carbonos betas não forem idênticos, como no caso do 2-bromo-butano, serão formados dois produtos diferentes. Neste exemplo, o 2-buteno e o 1-buteno. Mas como é possível notar, um dos produtos está em maioria, no caso, o 2-buteno, com 80%, enquanto o outro está em minoria, o 1-buteno, com 20%. Isso se deve ao fato de que a reação E2 é regioseletiva, isto é, um dos possíveis produtos será majoritário, enquanto o outro será minoritário. Mais precisamente, o alceno mais estável a ser formado será a maioria, enquanto o alceno menos estável será a minoria. Agora vamos ver uma breve revisão sobre a estabilidade nos alcenos. Os alcenos mais estáveis são aqueles com maior número de substituintes alquila, ligados aos seus carbonos sp2. Ou seja, quanto maior o número de substituintes, maior a estabilidade. O que acontece durante a reação de E2? Quando há a formação de mais de um produto,
é que o alceno mais estável necessita de menos energia. Logo, é mais fácil de ser formado. Tudo isso ocorre durante o estágio de transição, que, como podemos ver na imagem, é quando as ligações entre o carbono alfa e o haleto, no exemplo, o bromo, assim como a do carbono beta com o hidrogênio, estão parcialmente rompidas e a ligação dupla está parcialmente formada. Essas ligações estão todas representadas pelas linhas pontilhadas na figura. Observando o gráfico a seguir, o 2-metil-2-buteno é trissubstituído, ou seja, ele possui 3 substituintes alquila e tem um estado de transição mais estável. Logo, a energia de ativação é menor e a formação ocorre mais rapidamente. Consequentemente, vai ser o produto preferencial da reação. Enquanto isso, ao sendo menos estável, o 2-metil-1-buteno é dissubstituído, logo menos estável. A sua energia de ativação vai ser maior. Logo, vai demorar mais a ser formado. Com isso, chegamos até a regra de Zijnstra. Segundo ela, o carbono beta com menos hidrogênios terá seu próton removido, e dessa reação será formado o alceno majoritário e mais substituído. Assim, podemos formar uma ordem de reatividade de haletos de alquila, como mostra a imagem. Os terciários, por terem 3 alquilas substituintes, são mais reativos do que os secundários, com 2 alquilas. E estes são mais reativos do que os primários, com apenas 1 alquila. Uma exceção a esta regra é o fato de que nem sempre os alcenos mais substituíveis serão os mais estáveis. Afinal, ligações duplas conjugadas trazem maior estabilidade do que duplas isoladas. Como podemos ver nos exemplos, se houver uma ligação dupla ou um anel benzênico no haleto de alquila, deve-se prestar atenção na formação de duplas conjugadas. Outra exceção é quando a reação E2 envolver bases volumosas e a aproximação ao haleto de alquila for impedida. Como podemos observar na tabela, a partir do que a base aumenta, o produto majoritário deixa de ser o mais estável e passa a ser o menos estável. Outro ponto importante é a competição entre as reações E2 e E1. E para ficar mais fácil de entender, é necessário a gente relembrar alguns conceitos que já foram falados nas reações de substituição. E o primeiro deles é a solvatação, que é o fenômeno que ocorre quando o composto iônico ou molecular se dissolve numa substância polar, levando à estabilização do soluto, e as moléculas do soluto são rodeadas pelo solvente. Outro conceito é o solvente polar prótico, que ocorre quando há pelo menos um hidrogênio ligado a um átomo eletronegativo, e eles são capazes de solvatar tanto cátions como ânions, e por isso eles favorecem a reação de SN1, ou a reação de substituição nucleofílica unimolecular. Já o solvente polar aprótico é aquele que não possui átomos de hidrogênio, e a sua ligação química não estabelece ponto de hidrogênio, portanto é uma ligação fraca. E eles solvatam cátions, mas não ânions, e por isso eles favorecem a SN2, ou reação de substituição nucleofílica bimolecular. Com isso em mente, a gente sabe que os haletos de alquila primários sofrem apenas as reações de eliminação E2. Isso ocorre porque eles não podem reagir no mecanismo E1, porque a velocidade da reação é muito sensível à natureza do haleto de alquila de partida. E esse, por sua vez, vai determinar a estabilidade do carbocátion, que é o intermediário formado. Então, com isso, na reação E1, existe a dificuldade na formação de carbocátions primários. Já os haletos de alquila secundários e terciários sofrem ambas as reações E2 e E1. E para esses haletos de alquila, alguns fatores vão interferir no favorecimento da reação, seja a E2 ou E1. Favorecimento da reação E2. Ela vai ser favorecida quando tiver uma alta concentração de uma base forte, como já foi explicado anteriormente, e com um solvente polar aprótico, que é o DMSO, ou o dimetilsulfóxido, ou o DMF, dimetilformamida, por exemplo. Então, ela vai seguir a mesma lógica da reação SN2. E o favorecimento da reação E1 vai ocorrer com a base fraca e o solvente polar prótico, seguindo a mesma lógica da reação SN1. Então, geralmente, o próprio solvente vai ser a base. Bom, mas antes da gente falar do mecanismo dessa reação, a gente precisa primeiro falar sobre o efeito isotópico cinético. Nesse caso, o efeito isotópico cinético do deutério.
Bom, o hidrogênio e o deutério são isótopos. Isso porque eles têm o mesmo número de elétrons e o mesmo número de prótons, mas eles apresentam diferente número de nêutrons, e por isso eles vão ter diferente número de massa. O efeito isotópico cinético do deutério é a média da constante de velocidade em uma substância que possui um ou mais hidrogênios substituídos pelo deutério. Isso porque a ligação entre o carbono e o hidrogênio é muito mais fácil de quebrar do que a ligação entre o carbono e o deutério. Mesmo que eles tenham propriedades muito similares, a ligação entre o carbono e o deutério é cerca de 5 kJ por mol mais forte do que a ligação entre o carbono e o hidrogênio. E por isso dizemos que a ligação entre o carbono e o deutério é mais forte e mais estável. Mas como a gente vai medir isso? Primeiro, a gente tem que realizar uma reação de um substrato contendo hidrogênio. Como a gente pode observar aí nessa imagem, a primeira reação que está ocorrendo é uma reação de eliminação no 1-bromo-2-feniletano. Depois, a gente tem que realizar, nas mesmas condições, uma reação de um substrato contendo deutério. No exemplo, a gente tem uma reação para eliminação, uma reação de eliminação do 2-bromo-1, 1 de deutério, 1 feniletano. Depois a gente mede e compara a velocidade em ambos os casos. Para isso, para essa comparação, a gente usa essa fórmula, onde o efeito isotópico cinético do deutério é igual à constante de velocidade para um reagente que contém H, representado por KH, pela constante H, e a constante de velocidade de um reagente que contém deutério, representado por KD. A diferença das velocidades das reações vai ocorrer justamente por conta da energia necessária para romper uma ligação entre carbono e hidrogênio, em comparação com a energia necessária para romper a ligação entre carbono e deutério. Como já vimos, a reação E2 envolve a remoção de dois grupos de carbono que devem estar no mesmo plano, e existem duas formas disso acontecer. A primeira é quando as ligações entre carbono e hidrogênio e carbono e o grupo abandonador, que nós vamos chamar de X, estão do mesmo lado da molécula, que é essa formação que vocês podem observar aqui nessa imagem. Essa formação é chamada de sim periplanar. Quando essas ligações estão de lados opostos, nós chamamos de antiperiplanar. Se a eliminação for dos substituintes sim periplanares, a reação é chamada de eliminação sim. Se for dos antiperiplanares, a reação é chamada de eliminação anti. Ambas as reações ocorrem, porém, a gente acaba dando preferência para a reação antiperiplanar. Ela acaba sendo mais favorecida. Primeiro porque a reação sim ela é mais lenta. E segundo porque a reação sim apresenta uma estrutura mais instável. Essa estrutura que nós estamos vendo aqui é da projeção de Newman, se chama projeção de Newman. E a gente consegue, é como se a gente observasse a molécula apenas em um dos ângulos. Mas a gente consegue ver essa instabilidade da estrutura melhor se a gente vê pela fórmula em cavaletes. Eu já queria explicar antes que eu tive que montar essas imagens porque eu não achei nenhuma imagem da fórmula em cavaletes que me agradasse, que mostrasse exatamente o que eu queria. Então eu resolvi montar mesmo. Mas então por isso que ela talvez esteja fora de proporção, mas dá para entender bem o conceito aqui que eu quero explicar. Na fórmula em cavaletes, a estrutura sim é chamada de eclipse e a estrutura anti é chamada de estrela. A estrutura em forma de estrela, ou a estrutura na fórmula de estrela, é a estrutura estável. Por isso que a gente acaba dando preferência para a estrutura anti. Então, antes de a gente trabalhar com o mecanismo, a gente transforma a substância em antiperiplanar e depois a gente começa a trabalhar com o mecanismo.